Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao CAMPA, que é o nosso Campo em Prosa Agroecologia, atividade que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, dentro desse período de isolamento social. E hoje, em especial, o nosso Campo em Prosa vai ser dedicado ao Dia da Agroecologia, que foi comemorado no dia 3 de outubro, né? Então, nós trouxemos uma proposta de discussão, de conversa, trazendo alguns temas, né, algumas questões atuais e que cabem perfeitamente na discussão da temática sobre agroecologia, tá? Então, esse evento, ele é promovido pelo NEAPO, tá, que é o nosso Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica. Esse núcleo foi criado a partir de uma demanda social e consolidada através da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, no Campus Caxias, nós iniciamos oficialmente em 2012, e a partir do edital do MEC e MAPA, CNPq, número 46/2012, com o objetivo de criar espaços de pesquisa, discussão e difusão do conhecimento agroecológico em nível local e regional. Em nível de instituto, os núcleos de agroecologia foram iniciados no campus Alcântara, né, dentro do IFMA, e estão presentes também no campus Monte Castelo, Maracanã, São Raimundo das Mangabeiras, e também no IFMA Campus Caxias, né. O núcleo iniciou no campus Caxias com a construção de áreas de produção agroecológicas dentro da fazenda escola, por ser um campus agrícola, com o intuito de ser referência como uma unidade de validação de práticas agroecológicas. O núcleo também incentiva e coordena a produção de cursos FIC, cursos de formação iniciada e continuada, focados em produção agroecológica. Atualmente, o núcleo desenvolve projetos aprovados na instituição, relacionados à temática em parceria com os núcleos NEABI, Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Índio-Descendentes, e o NEA, que é o Núcleo de Educação Ambiental, promovendo discussões em temas que se entrelaçam, como as questões quilombolas, indígenas, sustentabilidade e ancestralidade. Então, a gente traz esse evento hoje, esse bate-papo, tá? Com duas pessoas convidadas hoje para o nosso núcleo, para a nossa conversa, que é a Vívia do Carmo, tá? Mestre em agroecologia, membro do Laboratório de Restauração Ecológica e do GT de Mulheres da GT de Agroecologia Política também, da Claxo. E o Francisco Elias de Araújo, que é agrônomo, mestre em agrosistema pela Universidade Federal de Santa Catarina, militante do MST e assentado em Itapecuru-Mirim. Então, nosso objetivo aqui, como já foi falado, é trazer uma conversa sobre a soberania alimentar para o campo e a cidade, ou seja, como que a agroecologia está envolvida e o que ela tem a ver com a soberania alimentar, como que a agroecologia e produção orgânica pode contribuir para o abastecimento da alimentação das pessoas, tá? E em seguida a fala de Elias, falando um pouco sobre qual a contribuição do Movimento Sem Terra, um movimento que durante muito tempo foi marginalizado, né, mas que hoje traz uma contribuição extremamente significativa quanto à produção de gêneros alimentícios orgânicos dentro da temática agroecológica. Então, sejam bem-vindos ao NEAPO, sejam bem-vindos ao nosso Campo em Prosa Agroecologia. Nós temos a nossa página no Instagram e também temos o nosso canal no YouTube. Então, caso vocês gostem da nossa apresentação de hoje, sigam as nossas redes sociais, acompanhem nossas atividades. O nosso Insta tem sempre postagens recentes sobre as nossas atividades e, geralmente, as nossas transmissões são feitas pelo YouTube, como esse evento de hoje. Então, sejam bem-vindos Vivian e Elias. Passo a fala agora para a Vivian, para ela conversar um pouquinho com vocês, se apresentar e falar um pouquinho sobre soberania alimentar. Seja bem-vinda, Vivian. Liga só seu microfone, tá, Vivian? Bom dia. Eu vou fazer a minha fala com uma apresentação, mas primeiro eu queria agradecer o convite de falar sobre agroecologia. É sempre um prazer, né?
e ainda mais no contexto de comemoração ao Dia Nacional da Agroecologia, que foi o dia 3 de outubro. E também dizer que é uma honra dividir esse espaço com o Elias, que é uma pessoa que eu admiro muito, um profissional que eu admiro muito, e que representa aqui também um movimento que é muito inspirador para as pessoas que debatem agroecologia, porque o MST, de fato, agarrou a bandeira da agroecologia como uma pauta de construção das políticas do assentamento, das políticas de organização dos assentamentos que o MST organiza, né? Então, deixa eu montar aqui minha apresentação. E esse ano também é um ano bem especial de comemoração do Dia Nacional da Agroecologia, porque é o ano em que a Ana Primavera faz 100 anos, né? O Dia Nacional da Agroecologia ele foi escolhido dia 3 de outubro porque é o dia de nascimento da Ana Primavera, que é uma das principais referências que nós temos em agroecologia hoje no Brasil. E a ideia é que a gente dialogue por que a agroecologia ela é, sem sombra de dúvidas, o projeto de desenvolvimento que promove a soberania alimentar, né? E essa ideia, ela surge de um contexto que é a alta dos preços dos alimentos considerados básicos, né? O arroz, o feijão, a carne, o óleo, a farinha de trigo, o leite. O valor final da cesta básica, ele tem chegado a um aumento de 20%, né? E aí, por que isso tem acontecido? Essa é a primeira pergunta. Eu não sou economista, mas eu vou tentar trazer alguns elementos aqui para nortear a discussão que eu quero trazer sobre agroecologia. Então, primeiro a gente precisa entender que os alimentos da cesta básica, eles são negociados através da Bolsa de Valores, né? E como é que se dá isso? A partir da balança comercial, né? Então, o que acontece? Por que os alimentos, eles se tornaram tão alto, o valor aumentou tanto nessa atualidade? Porque houve a desvalorização do real e a alta do dólar. Isso fez com que vários países se interessassem em comprar os produtos do Brasil, porque eles ficaram muito baratos, né? E, além disso, teve o crescimento interno, né, da demanda brasileira sobre a cesta básica por causa do auxílio emergencial. Então, além disso, a diminuição das importações desses itens por causa do aumento do dólar. Então, essa demanda, ela gerou um desabastecimento no mercado interno que, consequentemente, afetou o nosso bolso, né? E por que essa produção que é exportada, ela tem o nome de agronegócio, né? Ela é desenvolvida por um modelo que se chama agronegócio, que é um dos principais pilares da balança comercial brasileira. E a política brasileira, ela é voltada para o investimento no agronegócio, porque, segundo os seus critérios, ela sustenta a economia do país quando ele entra em crise. Só que essa conta, ela não bate, né? Porque as externalidades negativas do modelo que propõe produtos para exportação, elas são sentidas por nós, né, a população. Então, primeiro, pelo fato de que o direcionamento político acaba não sendo de abastecimento alimentar da população, e sim de produção de produtos para exportação, e não é também uma política de barateamento dos alimentos para que todos tenham acesso, né? E, além disso, esse modelo de agricultura, ele é um modelo altamente degradante da biodiversidade, das águas, dos solos, das florestas, e tem uma baixa empregabilidade na mão de obra do campo. Então, assim, eu separei aqui alguns pilares que a gente pode discutir sobre as questões, as dimensões da produção no campo e como elas são afetadas pelo modelo de produção da exportação. Primeiro, o solo, né? Existem vários manejos errados que são feitos no solo e hoje nós temos que 33% dos solos do mundo já estão degradados. E a gente tem casos de processos de desertificação por modelos
por esse projeto, esse modelo de desenvolvimento que é pautado no agronegócio, e hoje a gente tem desertificação em vários locais, até no Brasil, se a gente for olhar. Essa região do Mato Piba, nós já temos casos de desertificação. Né? A diminuição da biodiversidade através do desmatamento e de incêndios descontrolados. A gente, hoje, 75% da Amazônia Maranhense já foi desmatada. Essa organização, essa lógica de desmatar para abrir áreas para produção, ela é uma lógica desenfreada. E muitas vezes a gente tem já hoje áreas para produção sem a necessidade de desmatar mais áreas. Mas o que acontece é cada vez mais desmatamento e derrubadas de áreas com cobertura florestal para produção desse modelo de agricultura. Então, por exemplo, se a gente for ver hoje o Pantanal, as especulações são que as áreas estão sendo queimadas por incêndios criminosos para abertura de novas áreas de pastagem. Quais são os impactos disso na biodiversidade? Né? Eu não cheguei a pesquisar sobre o Cerrado, que é essa região aí de Caxias, né? Mas o Cerrado, a gente sabe que essa região do Cerrado Maranhense, ela também tem uma alta produção de soja e de milho nesses modelos de uma produção para exportação. E que ela cresce a passos largos, né? Então, quais são as políticas que a gente tem de conservação para garantir a biodiversidade nesses espaços? E água, né? Se a gente for parar para pensar, hoje o uso descontrolado de águas, o uso descontrolado de agrotóxicos tem poluído os lençóis freáticos. Tem uma professora no IFMA do Monte Castelo que ela é integrante de um grupo de pesquisa da UFMA, que é de impactos dos agrotóxicos no meio ambiente, eu não me lembro o nome direito, mas é um nome assim. E eles têm pesquisado e encontrado que todos os locais que eles coletam água ao redor do Maranhão, eles encontram poluentes como metais pesados, eles encontram moléculas de agrotóxicos. Fizeram uma pesquisa em São Luís e eles encontraram moléculas de glifosato nas águas de São Luís. O grupo do NEA do Monte Castelo, eles fizeram uma pesquisa sobre alface orgânica, pegaram algumas alfaces e foram fazer as análises de resíduos e encontraram resíduos de moléculas de agrotóxicos que já foram até banidos. De onde vem? Será que essas moléculas de agrotóxicos já estão na água? Né? A gente tem que pensar como é que estão as águas das nossas regiões, como é que estão as águas de Caxias, as águas de Balsas, as águas da região do Baixo Parnaíba. O clima. Deixa eu pegar aqui o clima. A gente está vivendo já as mudanças climáticas, né? O aquecimento global, ele é um processo que está acontecendo e que ele vem sendo acelerado por esse modelo de agricultura baseado em commodities, esse modelo de agricultura que é baseado em monoculturas. E esse modelo, ele acelera as mudanças climáticas. E coloquei também um dos pilares que são afetados por esse modelo, que são os agricultores familiares, que são, pela lógica, eles são excluídos do modelo, né? E eles se tornam muito vulnerabilizados. E também o agronegócio, ele é um dos principais motivos dos conflitos agrários no campo. Justamente por isso, né? Porque não se respeita a identidade, a territorialidade das pessoas que estão ali há mais tempo. E aí eu coloco aqui essa questão das abelhas, que eu acho que eu sempre tenho que falar um pouco sobre isso, porque é bem preocupante, né? Nesse contexto, as abelhas, elas são super sensíveis às mudanças climáticas, aos agrotóxicos, à perda da biodiversidade, e ao mesmo tempo que elas são essenciais para a garantia da nossa soberania alimentar, né? Então, a gente tem visto que as abelhas estão sumindo, as abelhas estão diminuindo, né? E tudo isso consequência das externalidades desse modelo de produção. Então, é difícil, para não dizer impossível, sustentar um planejamento de crescimento com equidade se seguem modelos, estratégias e procedimentos visível e reconhecidamente concentradores e excludentes.
E aí, aqui, eu também acho que a gente tem que começar a pensar em modelos que reconheçam, para além das questões que afetam a nossa vida enquanto seres humanos, mas pensar também as questões que afetam as vidas dos seres que não são humanos, né? E que têm tanto direito à vida como nós. Então, até que ponto a balança comercial positiva vale mais do que a própria reprodução da vida, né? E aí, então, eu trago dois conceitos que são importantes para a gente fazer essa discussão, né? Que vai ser a soberania alimentar e a agroecologia. A soberania alimentar é um conceito que foi criado pela Via Campesina a partir desse conceito de produtos que são produzidos para exportação e não para o abastecimento interno da população, né? E aí a Via Campesina, só para quem não conhece, a Via Campesina, ela é uma organização popular do campo que representa vários movimentos sociais do campo, né? Como o movimento de sem terra, movimento de pequenos agricultores, movimento de mulheres camponesas, movimento de atingidos por barragens, são vários movimentos que estão inseridos na Via Campesina e que têm pautas em comum, dentre elas, então, a soberania alimentar. E a soberania alimentar, ela diz respeito ao direito dos povos de decidir sobre a sua política agrícola e alimentar, né? Então, quais são as dimensões que abarcam a soberania alimentar? Comida nutritiva, sadia, de boa qualidade, culturalmente adaptada, respeitando os costumes locais. Alimentos acessíveis para as pessoas a partir de um valor justo, mas também a partir de um comércio justo, né? Onde o governo subsidie os preços dos produtos para que não haja uma oscilação, para que os agricultores eles não sejam reféns das oscilações do mercado, né? Como no caso o arroz que a Jamila falou sobre o arroz do MST, né? Que nesse contexto de alta dos valores dos produtos da cesta básica, o arroz foi um dos que mais subiu e o arroz produzido pelo MST ele conseguiu manter um preço, né? Isso por quê? Porque o arroz produzido pelo MST, ele não é com objetivo de exportação, ele é com objetivo de abastecimento interno. Outros pilares da soberania alimentar é a sustentabilidade dos sistemas produtivos, né? Eles têm que garantir a biodiversidade, que a biodiversidade, a terra e a água, eles não vão ser destruídos, degradados e usados inapropriadamente. E, por fim, a reforma agrária, porque a soberania alimentar, um dos pilares dela é que o sistema produtivo seja local, né? Então, você tem que ter um leque grande de sistemas produtivos locais para abastecer a região, o território em que eles estão inseridos, né? E por isso a gente precisa de uma reforma agrária que garanta que todo mundo que quer direito, que quer terra, tenha acesso à terra, e isso fortalece a agricultura camponesa. E aí, hoje em dia, se a gente for pensar nessas dimensões, todas essas dimensões que eu falei aqui, a gente não tem essas dimensões garantidas, né? O agronegócio garante a soberania alimentar nacional. Então, a gente tem água, a gente tem sol, a gente tem terra, a gente tem produção. O Brasil é o país celeiro do mundo, mas nós temos milhares de brasileiros na linha da pobreza, né? Nós temos milhares de brasileiros passando fome. E não só no Brasil, no mundo, nós temos milhares de pessoas passando fome. Isso por quê? Porque a produção, por mais que seja uma alta produção, ela não é uma produção para abastecimento interno, ela é uma produção para exportação. Então, para a gente entender soberania alimentar, para garantir a soberania alimentar, a gente precisa entender comida como comida e não comida como commodity, né? E o agronegócio, ele mantém esse discurso de que é preciso manter esse modelo para acabar com a fome. Só que não é isso que a gente vê. Os dados da FAO, eles nos dizem que hoje nós temos comida suficiente para alimentar a população mundial. Só que o que acontece? Essa comida, ela é mal distribuída.
Então, nós temos lugares onde há as pessoas têm muito acesso, desperdiçam. 1/3 de toda a produção alimentar do mundo é desperdiçado. E nós temos que, não é o fato de produzir mais comida que vai fazer com que a fome acabe. Por quê? Porque as pessoas, nessa lógica de compra e venda, de exportação, se as pessoas não tiverem acesso, dinheiro para adquirir essas comidas, elas não vão continuar passando fome, né? Então, segurança alimentar também é um dos argumentos que o agronegócio utiliza para garantir a segurança alimentar das pessoas. Só que hoje a gente tem a discussão muito forte na agroecologia sobre que segurança alimentar é essa, né? Se esses alimentos, eles também são seguros nutricionalmente. Porque o que a gente vê é que hoje as pessoas, elas estão se alimentando de muitas coisas industrializadas, baseadas em poucas quantidades de cereais, né? Milho e soja estão presentes em quase tudo. A gente praticamente é refém de uma ditadura alimentar. Por quê? Porque nós somos obrigados a consumir. Ou a gente consome desse jeito ou a gente não consome. Você, por exemplo, você vai comprar um cuscuz no mercado. Dificilmente você vai encontrar um cuscuz que não tenha sido feito com milho transgênico. Por quê? Porque você não tem a opção. Todos os milhos que são produzidos na lógica das commodities, eles são milhos transgênicos. E aí a gente vai deixando de se alimentar de alimentos locais e regionais, que muitas vezes têm um valor nutricional acima do que é produzido por esses cereais, né? E a gente vai perdendo também a memória biocultural da nossa região, né? E no contexto político brasileiro atual, políticas como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são políticas para fortalecer mercados institucionais e que fortalecem a segurança alimentar no sentido de distribuir alimento para as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade. Essas políticas, que são reconhecidas pela FAO como políticas de segurança e soberania alimentar, elas vêm sofrendo cortes orçamentários enormes, né? E isso enfraquece a própria estratégia de policultivo, a própria estratégia de subsídio da produção dos pequenos agricultores. E, mais recentemente, teve a PL 735, que foi organizada, discutida entre agricultores e movimentos sociais do campo, que era um projeto de lei para que o governo subsidiasse a produção dos pequenos agricultores nesse período de pandemia, e esses produtos, eles seriam prioritariamente distribuídos para as pessoas em condições de vulnerabilidade. Esse projeto também foi vetado pelo presidente, né? E aí, então, o que a gente tem? A gente tem, ao mesmo tempo, um governo que veta projetos que poderiam estruturar estratégias de soberania alimentar e, ao mesmo tempo, ele investe fortemente no agronegócio, né? No outro lado. Então, se a gente fizer uma comparação entre aqui a agricultura familiar ou camponesa e o agronegócio, a gente vai ver disparidades enormes, né, entre investimento e produção nessas duas áreas. Então, por exemplo, 14% do crédito total de investimento na agricultura brasileira foi feito na agricultura camponesa. Só 14%, em comparação ao agronegócio, onde o investimento em créditos é de 86%. Em contrapartida, é a agricultura camponesa e familiar que produz 70% dos alimentos que vão para as nossas mesas, enquanto o agronegócio produz 30%, né? E a agricultura, claro que a gente também tem que entender uma coisa aqui, né, que é que nem todos esses alimentos aqui, eles são produzidos nas lógicas da agroecologia, que eu vou falar mais para frente, mas são alimentos produzidos na lógica da pequena escala,
que é muito importante. Por quê? Porque isso garante mão de obra ocupada no campo, né? 74% da agricultura da mão de obra do campo é da agricultura camponesa, enquanto 26% é do agronegócio. Então, a gente precisa pensar qual modelo que é mais necessário para a sociedade brasileira, né? E aí a gente precisa de novas formas de pensar a agricultura. Para além de um desenvolvimento, a gente precisa de um envolvimento. Porque quando a gente se envolve, a gente consegue vislumbrar e dar valor para as questões além das questões econômicas, né? Então, por isso que a agroecologia, ela é o caminho para a soberania alimentar, porque a agroecologia, as pautas dela são as mesmas da soberania alimentar. Produtores perto dos consumidores, cinturão de produtores rurais perto das áreas urbanas, produção ecologicamente equilibrada, mudança de hábito alimentar, utilizar mais produtos, consumir de forma consciente. Então, pensar nos alimentos em termos para além dos nutrientes, né? Que os alimentos, eles são também simbólicos, eles também têm um valor simbólico. Tudo isso é agroecologia. A agroecologia, ela é ciência, prática e transformação social. E aí aqui eu trouxe um conceito que está recente na página da Associação Brasileira de Agroecologia. A agroecologia é entendida como um enfoque científico, teórico, prático, metodológico, com base em diversas áreas do conhecimento, que se propõe a estudar processos de desenvolvimento sob uma perspectiva ecológica e sociocultural com enfoque sistêmico. Ou seja, a agroecologia, ela não se baseia apenas em questões econômicas, né? O objetivo da agroecologia é garantir a reprodução da vida. E aí, então, aqui eu coloco algumas bases da agroecologia que são essenciais para a garantia da soberania alimentar, né? Solo vivo. Solo vivo, até assim, eu faço uma menção à Ana Primavera, lá no início eu vou fazer agora de novo, porque a Ana Primavera, ela é a pessoa que vai trazer essa discussão de que o solo é vivo, a questão da importância das características biológicas do solo, que é isso que vai garantir na nossa região, nos nossos climas tropicais, é o solo vivo que garante vida e fertilidade. E relações justas, né, baseadas em princípios da economia solidária, biodiversidade, né? A gente não pensa a agroecologia se não for de forma diversa de todas as formas, mas assim, a gente só pensa a agroecologia a partir de policultivos, não existe monocultivo na agroecologia, porque a diversidade, ela é um princípio para garantir o equilíbrio ecológico, né? E as sementes crioulas, que a gente trabalha na agroecologia, muito a questão das sementes crioulas, porque além de ser história dos territórios, né, as sementes, elas são a história de preferências, de como as pessoas interagem com os seus ambientes, né, as pessoas fazem a seleção daquelas sementes, então, porque elas têm um valor cultural e um valor ambiental também muito grande para esses territórios, né? Então, aí eu trago aqui, então, uma política que foi criada em 2012, que foi essa que foi comentada no início, né, que a partir dessa política que foi criado o NEA, e inclusive foram criados, não todos, alguns já existiam informalmente, mas formalmente todos os núcleos de agroecologia foram criados no Brasil a partir dessa política, e essa política, ela fortaleceu várias questões, assim, né? Ela foi criada, a política foi criado o plano, e a partir dela, os estados começaram a criar as suas políticas estaduais de agroecologia e produção orgânica. E os estados, o Maranhão, por exemplo, acho que ainda não está aprovado, mas o Maranhão já está muito avançado nessa política estadual de agroecologia, né? Mas isso também é uma questão de vontade política, né? De acelerar o processo para que se consiga subsidiar e garantir a implementação de uma política como essa, que o objetivo é promover a transição agroecológica e a produção orgânica,
possibilitando a população a melhoria da qualidade de vida por meio de oferta de alimentos saudáveis e do uso sustentável de recursos naturais. É uma política super importante, né? E uma coisa que eu queria falar sobre os NEAs é que os NEAs, eles são muito importantes dentro das universidades, dentro das academias, justamente por fazer essa discussão, esse debate epistemológico dentro da universidade, né? Essa disputa epistemológica dentro da universidade, produzir conhecimento que é pautado na agroecologia. Mas o que acontece é que essa política ela ainda não, né, com o atual governo, os cortes orçamentários foram imensos. Então, o que a gente vê é que os movimentos agroecológicos são eles que resistem, como sempre na história, mas são eles que continuam mantendo e produzindo agroecologia para garantir a soberania alimentar dentro dos territórios. Então, eu trago aqui algumas organizações no Maranhão que trabalham sobre a perspectiva da agroecologia para a garantia da soberania alimentar nos territórios, né? O MST, o MICCB, a Tijupá, a SEMA, a CESA, a VESOL, ISPN, os NES. São muitas organizações que trabalham pautadas na agroecologia e elas são fundamentais para a gente conseguir consolidar a agroecologia nos territórios, porque sem elas, e também para pressionar que essas políticas sejam implementadas em algum momento da história, né? E aí, por isso que eu queria terminar dizendo que a gente tem que ter em mente que comer não é só um ato biológico, que comer é um ato político e revolucionário. Claro que eu não quero romantizar, né, dizer que é fácil, porque não é, mas enquanto pesquisadores, agricultores experimentadores, agroecologistas de coração que nós somos, a gente deve buscar os caminhos para consolidar esse projeto para o campo, que é a agroecologia, para a garantia da soberania alimentar, né? E aí a gente faz isso buscando nos nossos locais os espaços de fortalecimento desses modelos, as feiras, os agricultores, as organizações que trabalham nesse sentido, é com elas que a gente tem que se aliar. Obrigada. Nossa, Vivian, que aula, hein? Muito boa a tua fala, muito boa a tua fala. E eu conversei essa semana com alguns alunos do curso técnico em agroindústria, né? Os meus alunos em específico dos cursos técnicos em agroindústria e agropecuária do Campus Caxias, para quem eu ministro disciplinas, nós começamos falando sobre isso, sobre a importância das ciências e das áreas do conhecimento envolvidas justamente no fornecimento da alimentação de nós, da população, de nós como indivíduos, né? Então, como eu falo em específico da tecnologia de alimentos, da agroindústria e das áreas correlatas à área de alimentos, então, a importância de que essas áreas trabalhem em conjunto, né, para que a gente atinja o principal objetivo, que é esse, que é o da soberania alimentar, né. Então, é incrível como essa reflexão não consegue chegar a todos, ou todos não se interessam por essa reflexão, porque dentro desse contexto tão triste que nós estamos vivendo de pandemia, né, de sofrimento, de caos, talvez nós brasileiros, tendo as piores taxas do mundo em relação a isso, só não estamos sofrendo mais porque nós temos ainda acesso à alimentação, porque nós temos pequenos produtores, porque nós temos movimentos como o Movimento Sem Terra, que Elias vai falar daqui a pouco, que garante que a nossa alimentação, que o nosso abastecimento interno aconteça, né, mesmo sem incentivo, mesmo passando por algumas
barreiras como bloqueios orçamentários vindos do próprio governo, né? E o que eu comentei essa semana com os meus alunos foi que nós estamos vivendo um momento de uma nova transição, né, uma nova revolução. Nós passamos pela Revolução Industrial e hoje nós estamos passando por uma revolução tecnológica. E a gente sempre acha que a tecnologia está atrelada a um drone, a um iPhone novo, né? E as tecnologias, elas podem se voltar de forma inteligente para soluções que deveriam ser relativamente simples, como a produção de alimentos e abastecimento da população, né? Você falou muito bem a respeito dos manejos inadequados e equivocados, né, agrícolas, quando se pensa que comer mais é produzir mais e ter mais terra, né? Se eu produzo num hectare e produzo, sei lá, 1 tonelada de alimentos e eu quero produzir 2, pois então eu preciso de mais 1 hectare. E nós temos infraestrutura deficiente, né, deficitária no país, nós temos desperdícios enormes, desde o armazenamento, principalmente dos grãos, né, que são o carro forte aí do agronegócio brasileiro, desperdícios nas estradas, desperdícios no próprio campo, com, às vezes, manejos inadequados, e a tecnologia pode vir associada a isso no sentido de garantir que a nossa produtividade aumente em escala de resultado, mas não da depredação que vem por conta desse manejo, né? Eu posso fazer com que a produção em larga escala seja mais eficiente, não produzindo mais, mas produzindo melhor, fazendo com que o rendimento da minha área cultivada seja melhor, seja maior, fazendo com que haja menos desperdícios, fazendo a preservação das áreas de entorno dessas regiões, preservando a flora e a fauna, né? Você falou muito bem aí do papel das abelhas na polinização e no fornecimento de alimentos. Então, talvez esse seja um momento de novas quebras de paradigmas em pensar a tecnologia de forma positiva e de forma construtiva, sustentável, que é o que a agroecologia prega e preza, né? Então, muito feliz com a tua fala, de que eu estou no caminho certo nos meus estudos, quando eu quero falar sobre isso para os meus alunos, né? De produção de alimentos de forma sustentável e principalmente de forma inteligente, que é por isso que nós estamos nas academias, que é para usar a nossa massa cinzenta para trazer soluções e não para criar mais problemas, né? Então, muito obrigada, Vivian, pela tua fala. E aí eu passo agora a fala para Elias, vai falar um pouquinho sobre como o MST contribui dentro dessa lógica orgânica e agroecológica para o abastecimento de alimentos na nossa região e no país. Elias, é com você. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer por essa oportunidade maravilhosa que vocês proporcionaram. É com muita responsabilidade e muito carinho que a gente está aqui hoje. Portanto, queria mesmo iniciar agradecendo a você, professora Jamila, entendeu? Espero que a gente corresponda com o que você pautou para hoje, que vocês pautaram, né? E que bom que estamos falando também para estudantes, né? E por isso a gente espera dar conta aqui da tarefa que vocês acreditaram em mim e na Vivian. Vivian, que bom te encontrar aqui hoje, e que bom que você falou antes de mim, todos os conceitos estão aí, né? Muito bom mesmo. Então, assim, o caminho está traçado e eu vou tentar contribuir concordando com tudo que você já falou e trazendo para essa dinâmica que a professora, né, está pedindo a partir da dinâmica do MST. Agradecer também ao professor Diogo, não está aparecendo aqui, mas apareceu durante toda a construção desse dia, né, desse momento, e, portanto, desde já cumprimento, né, da importância desse trabalho em equipe que vocês estão fazendo aí. E queria, assim, antes de entrar no tema propriamente dito, fazer um elogio, né, que é a escolha que vocês fizeram de debater a agroecologia nesse contexto, né? Eu acho que quando se debate a agroecologia no contexto da inflação dos alimentos, quando se debate a agroecologia nessa dinâmica de soberania alimentar, ela não deixa dúvida
para vários outros setores da sociedade que conceituam a agroecologia de forma diferente de uma dinâmica de movimento social, de uma dinâmica comprometida com esses elementos que a Vivian trouxe. E fica mais claro ainda quando vocês fazem esse debate da agroecologia, trazendo como alusão o Dia da Agroecologia e a nossa mãe da agroecologia, que é a Ana Primavesi, que nos ensinou a todos. Eu disponibilizei, inclusive, agora há pouco para o grupo que organizou esse trabalho, um link onde está as últimas 10 obras, né, as 10 obras que a Expressão Popular lançou como promoção boa para esse período, que seria interessante quem puder acessem, né, em função do aniversário de um ano, né. E ali está todo o pensamento da Primavesi, e com isso eu queria fazer, já entrando no tema, de discutir o MST a partir da concepção que a própria Primavesi tem, né? Eu acho que a Primavesi ela produziu, numa das suas entrevistas para a gente, um texto que o MST precisa incorporar em seus programas. Na minha opinião, está perfeito. Quando ela diz que sem a natureza nós não existimos mais, ela é a base da nossa vida, portanto temos que lutar pela terra, lutar pelas plantas, lutar pela agricultura, porque se não vivermos dentro da agricultura, nós vamos acabar. Não tem vida que continue sem a terra e sem a agricultura. Eu acho que a Primavesi apresenta o MST nesse debate da agroecologia, quando fala isso, né, olhando para a prática do movimento social, e não deixa dúvida, né, quando é lutar pela terra, lutar pelas plantas, lutar pela agricultura, não deixa dúvida aí a dimensão do movimento social que está, né, na história da agroecologia. Elias, você está me ouvindo? Sim. Você pode aumentar um pouquinho o volume do seu microfone? Eu acho que está baixo para as pessoas. Melhorou? Acredito que sim. Certo. Talvez ver se melhora. Então, estamos com problema de áudio, espero que não prejudique tanto. E queria ver se melhorou aí, Jamile. Melhorou sim, tá? Perfeito. Então, gente, por que eu considero que é importante o debate da agroecologia e que foi acertada a escolha da equipe que programou esse nosso encontro? Porque eu considero que estamos num momento muito importante. E quando a Vivian está falando, o tempo inteiro está se reportando a esse momento, que é a conjuntura que nós estamos enfrentando. Ela está demarcada por um campo institucional que está polarizado entre extrema-direita, né, uma extrema-direita com viés fascista, e polarizado também com uma direita que diferencia por defender um democratismo de direita. Então, assim, a polarização nesse momento da conjuntura brasileira, ela nos deixa muito perplexo e, portanto, é interessante também enfatizar que a necessidade dessa participação das pessoas defendendo um modelo, né, um mundo diferente. Esses dias, vendo um colega nosso, que Vivian também conhece, que é da ABA, que é do debate da agroecologia, o Leonardo Melgarejo, ele nos trouxe uma fala recentemente de um dos maiores intelectuais que temos hoje no mundo, vivo, que é o Noam Chomsky, onde ele declarou de que a humanidade ela avança numa velocidade muito grande para a sua extinção, e que conclama que a participação das pessoas em formular, em participar, processos e políticas urgentes, né, para a retomada de uma democracia, né? Então, eu acho que o Noam Chomsky resume esse momento da conjuntura, que gostaria de enfatizar aqui para todos nós. O MST, eu acredito que
não precisa apresentar, até porque o tempo é curto, mas eu tenho dúvida, né, se todos conhecem o MST. Por isso, também planejei, de forma muito rápida, apresentar o MST da seguinte forma, né, de que ele é um movimento social, e como todo movimento social, ele surge, né, na história para provocar mudanças. Se o movimento social não provoca mudança, ele não desestabiliza um poder que está constituído, ele não é um movimento social. Então, a forma de apresentar o MST é um movimento que surge para isso que a Vivian apontou como um dos pilares para a agroecologia, que é a reforma agrária. A reforma agrária não é uma invenção do comunismo, como muita gente gosta de associar, mas ela é uma medida republicana, está na Constituição brasileira, mas assim como a agroecologia, não vai acontecer espontaneamente. Alguém tem que lutar para que isso aconteça. Por isso surge a reforma agrária, surgem os movimentos que lutaram pela reforma agrária. Então, o MST está em 24 estados, não está organizado apenas no Amazonas, no Acre e no Amapá, e tenta fazer a luta pela reforma agrária com esse conjunto de ações que já foi levantado. Lutar pela reforma agrária é, antes de tudo, lutar pela redistribuição da propriedade privada da terra, né, que está concentrada. É lutar por soberania alimentar, e soberania alimentar é diferente de segurança alimentar, por isso que eu acho que esse debate está muito bem posicionado, não deixa dúvida. Segurança alimentar é como tem alimentos, mas não basta que as pessoas tenham segurança alimentar, nós temos que reivindicar o direito de produzir nosso próprio alimento. Não é racional que um alimento viaje tanto para ser consumido. Os McDonald's, por exemplo, que até o alface, os tomates vinham de fora. Isso é irracional, isso não é sustentável. Portanto, a reforma agrária, ela é base para uma soberania alimentar no país. E o nosso movimento, então, está aí representado por um conjunto de 350 mil famílias assentadas, onde homens e mulheres todos os dias se ocupam da horta, da cooperativa, da escola do campo, né? Apesar de que muita gente conhece mais pela mídia burguesa, que coloca elementos outros, né, da leitura que fazem do nosso movimento. Mas é bom que a gente associe, né, e está assimilado, né, reforma agrária e agroecologia com o MST, tá certo? Então, esses elementos mais rápidos sobre o movimento que eu considero importante. Indo para o tema dos alimentos e como que o MST se posicionou nessa conjuntura de inflação dos alimentos. A Vivian já deu o caminho, os preços dos produtos são determinados pela Bolsa de Valores, e eu queria só agregar alguns elementos a mais nesse debate que a Vivian já trouxe. Nós temos um expressivo aumento dos alimentos, isso não é fake, isso é fato, isso é real. Os alimentos têm subido, subiu o arroz 19,2%, mas subiu o feijão 39%, o preço dos ovos subiu 7%, o leite subiu 23%. Então, o que é que acontece nesse mesmo contexto? Já foi dito, subiu o consumo. A pandemia ajudou com que fosse consumido mais arroz. Primeiro, porque o povo está em casa. Então, cozinham mais. Segundo, que houve aumento de preço de outros produtos. Então, você compensa mais no arroz. Como eu já falei, dos produtos que eu trouxe como exemplo. E com a crise de falta de alimentos, que está associada a outros fatores também, o povo resolveu fazer estoque. E mesmo os mais pobres que receberam auxílio emergencial, que a Vivian falou, também comprou, né, o seu pequeno estoque. Então faltou arroz no mercado. Está faltando arroz no mercado. Mas o problema foi só esse? Foi o câmbio? Foi o preço do dólar? Foi o fato da pandemia? Foi o fato dos pobres ter ficado um pouquinho com poder aquisitivo de alimentos e comprar mais arroz? Aí nós temos um problema que é estrutural, que é o que dá sentido, é o que fundamenta a existência do MST e da reforma agrária, que é o fato
de que a produção de alimentos ela vai se deslocando de uma região para outra e cada vez num tempo histórico menor. O Maranhão produz arroz desde o século XVII, né? Produziu o arroz vermelho, que hoje é uma raridade, mas produzia arroz vermelho até 1770, né? Onde foi exigido para abastecer Portugal que o arroz fosse branqueado. Hoje não tem mais arroz vermelho. Mas o Maranhão chegou na década de 70, já de 1970, já agora mais próximo do nosso tempo, como o primeiro maior produtor de arroz do Brasil. Na década de 80, quando ainda não se falava em soja no Maranhão, o Maranhão era o segundo produtor de arroz. Hoje ele é o quinto. Hoje quem mais produz arroz é o Rio Grande do Sul. Mas como é que foi se desenhando essa geografia da produção de alimentos, né? O arroz, ela é uma cultura de abertura, chamada aqui do Maranhão como uma cultura de amansar a terra. Então, antes do fazendeiro entrar com a pecuária, vinha o camponês fazendo a roça de arroz. Como o Maranhão é um estado de estrutura fundiária frágil, até nesse mesmo período, 85, 90, as terras do Maranhão, quase todas devolutas, terras públicas. Então, quando se faz políticas atraindo capital externo, capital de fora, empresas de fora, para investir no Maranhão, essas empresas que vêm se investir no Maranhão, ela vem investir em terras que, entre aspas, são terras de ninguém. Documentalmente, aquelas terras estão vazias, porque quem está nela, os camponeses, não tem escritura, são poceiros, são pequenos camponeses em terras tradicionais. E houve a famosa expulsão dos trabalhadores, e com isso, na medida que vai crescendo a produção de monocultivos, vai diminuindo as roças dos camponeses. E quem produz arroz no Maranhão são camponeses. Essa é uma das explicações pelo fato de você ter hoje não só uma quantidade cada vez menor de arroz, mas você tem uma concentração do arroz em uma região. À medida que a fronteira agrícola vai expandindo, essa cultura vai migrando. Então, saiu do Maranhão, foi para o Mato Grosso, saiu do Mato Grosso, está no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, eles tiveram que encontrar uma outra forma de produzir arroz, que é o arroz irrigado, né? Então, não se produz arroz de sequeiro em larga escala como, né, como já se produziu no Maranhão. Então, assim, esse é um elemento para a gente considerar. E, por último, ainda para explicar o porquê da alta do arroz, do preço do arroz, você tem o fato de que o atual governo decidiu não formar estoque público de alimentos. Todo governo sério, ele faz estoque de alimentos. Nesse momento, os Estados Unidos têm estoque de alimentos, a China tem estoque de alimentos, não só segurou a produção dela, como comprou a produção de fora. E o Brasil hoje entende que formação de estoque é coisa do passado. Portanto, a Conab foi esvaziada, os armazéns públicos que estocam alimentos estão sendo fechados e nós temos zero de estoque de alimentos. O que é estoque de alimentos? É uma política que desde a década de 60 existia no Brasil, não foi criado nos penúltimos ou último governo. Serve para isso, serve para assegurar a agricultura. Você tem um problema de seca, você tem um problema de câmbio de dólar, você tem um problema de praga, você tem um problema de enchente, e você precisa minimamente ter reservas de alimento para a população não passar fome. O Brasil hoje está zero de estoque. As medidas que foram tomadas nesse período da crise dos alimentos também não resolveu. Qual foi a medida? A única. Foi eliminar a taxa, né, de exportação, né, para 400 mil toneladas de arroz. Segundo a própria Conab, isso aí são produtos que daria para abastecer o consumo do povo brasileiro por 15 dias. Então, temos uma crise instalada. No caso do MST, por que é fácil o MST, Jamile,
que comentou isso na abertura da nossa discussão. Por que foi fácil o MST não alterar preço e também decidir de não vender para fora esse arroz? Primeiro, pelos debates que a gente já fez, né? O MST pratica preço justo. E segundo, quem alterou o preço do arroz não foi o produtor do arroz, foi os grandes atacadistas que compram as safras no primeiro semestre e vai vendendo durante o ano. Com a alta do preço do arroz, os depósitos dos atacadistas estão cheios. Então, quem está ganhando com a alta do arroz não é o produtor de arroz, e sim os capitalistas que estocaram arroz, né? Então, quando se diz que o agronegócio não vai resolver o problema do alimento, o problema nem da segurança alimentar, a Vívia já mostrou o gráfico muito bem, né, muito bem ilustrado, mas, assim, para nós, alimentos é aquilo que está na foto lá, né, da agroecologia e com as abelhas e com a diversidade de produtos que foi mostrado no slide de Vívia. Para o agronegócio, a safra é de grãos. Grãos não necessariamente são alimentos. Na safra passada, 2019-2020, 90% da safra era grãos de soja e de milho. Ou seja, são commodities. Commodities são produtos que eu faço, que o Brasil produz para atender a sua pauta de exportação, né? E diz que é superavitário, ajuda a compor o PIB brasileiro, mas assim, a grande parte das áreas do agronegócio estão ocupadas com soja e milho, que não são próprios para o consumo humano e são para atender a pauta de exportação, que nem imposto gera, porque o Brasil tem uma lei chamada Lei Candir, que isenta o produtor de commodity a pagar imposto. Todo produto agrícola que é produzido aqui, que é vendido para exportação, ele deixa zero de resultados, deixa zero de investimento local, porque nem imposto paga. Então, é uma falácia. Há quem acredite, né, de que tivemos uma safra recorde de grãos em 2019, 2020, mas está aí o resultado, o porquê da crise, né? Então, associado a isso que eu já falei, de que o governo eliminou o seu estoque público, é um grande problema, porque ele diz, ao dizer de que é o mercado que regula o estoque de alimentos, e o mercado não tem dúvida, ele vai se posicionar pelo que dá mais lucro. O que dá mais lucro não necessariamente são alimentos, mas e sim mercadoria, como também já foi diferenciado uma coisa da outra. E ao optar entre produzir arroz e mandioca em detrimento de outras culturas, o agronegócio vai sempre priorizar as outras culturas. É a cana, é o gado, é o milho, é a soja e daí por diante. Então, com isso, eu encerro essa primeira parte do debate e dizendo que, e já entrando para o debate da agroecologia, a partir da prática do MST, dizendo que nesse momento a gente tem um problema que é estrutural. O arroz que se produz ainda nos assentamentos das demais regiões que não do sul, elas é importante. Você tem uma produção de arroz que se assemelha ao que era produzido no Maranhão, que do ponto de vista da agroecologia está muito mais próximo da agroecologia, porque você tinha vários elementos, né, de ser roças, onde o arroz era plantado em consórcio com mandioca, milho e feijão. O fato de não usar insumo externo, o fato de fazer capina manual, por mais penoso, por mais que a gente tenha que discutir esse modelo, que ele está estagnado, mas ele tinha uma sustentabilidade no Maranhão. Esse arroz ainda é praticado nas áreas do Maranhão, só que ela não tem poder de mercado, não tem poder de oferta. Que, em síntese, é isso. O que foi a crise dos alimentos? Quando é que você tem uma crise de preço de alimentos, ou de outra mercadoria, ou de uma mercadoria? É quando a oferta e a demanda se desestruturam, se desequilibram. Né? Nesse momento se desequilibrou como? Não tem arroz no mercado. Portanto, o preço sobe. Você tem uma crise. Quando você tem muito produto no mercado e não tem um interessado em comprar esses produtos, ele também se desequilibra. Nesse momento está desequilibrado pela falta do produto. O MST no país inteiro tem como contribuir com esse debate? Tem. Assim, muita gente no Maranhão não está comprando arroz. A primeira etapa da produção nos assentamentos, onde produz arroz,
está resolvido. O povo não abriu mão de produzir seu arroz. Tem sementes históricas que é guardada, né? Tem uma prática sustentável, mas os assentamentos do Maranhão ele não tem como produzir arroz como o Rio Grande do Sul produz em escala para comércio, sem que haja uma intervenção na cadeia do arroz. Cadeia aqui, entenda-se com as minhas críticas também, né? O sistema de produção do arroz no Maranhão precisa sofrer mudanças de tecnologia, de beneficiamento, né? E de mercado, né? Se não tiver preço, não tem como o camponês maranhense concorrer com os preços de arroz, por exemplo, né, da Camil. Né? E esse debate da produção de alimentos tem um outro elemento ainda que eu queria mencionar, que além da produção ter se deslocado, né, para outras regiões, ela se concentrou. Né? A empresa de produção de beneficiamento de alimentos que nós temos no Brasil, mais forte hoje é a Camil. Né? Ela está na América do Sul. Ela está no Uruguai, ela está no Chile, ela está no Peru, ela está aqui no Brasil. Então, ele tem uma capacidade de formação de estoque muito, muito, muito grande. Né? Então, para entrar no debate da agroecologia, né, e aí as ações do MST, eu acho que a primeira questão que eu queria mencionar é isso, assim, a agroecologia, ela é um dos elementos que ajuda o MST a cumprir a sua missão nesse momento conjuntural. Qual é a missão do MST nesse momento? É de fazer aquilo que a Primavera diz, é lutar pela terra, é lutar pela agricultura, né? Lutar pela terra e lutar pela agricultura é você ter convicção de que não necessariamente as condições objetivas ela te permite ter conquista, mas você não abre mão da luta. Então, nesse momento, o MST está debatendo a reforma agrária popular, onde a agroecologia ela tem essas três dimensões que a Vivian já levanta. Fazer a reforma agrária popular é não apostar em uma reprodução de um modelo do agronegócio que não se aplica na pequena agricultura. Fazer a reforma agrária popular, ela está articulada com essa luta, né, pelo direito de produzir nossa própria comida, né, isso é soberania. Segundo, não basta produzir a própria comida, ela tem que interferir na sua lógica de organização social das pessoas. Por isso que a produção de comida ela vai estar associada com a cooperação agrícola, é o trabalho em cooperação que nos permite a produzir, a inovar tecnologicamente e a organizar os circuitos de comercialização desses produtos. Mas não basta a gente também só organizar a produção de alimentos e a cooperação, ela está integrada a outras dimensões que para a gente também é importante, como o aspecto da educação do campo, como o aspecto da cultura e daí por diante. Então, quando a gente diz que a agroecologia para nós, ela tem essa ligação com o movimento social, né, a gente se identifica com esse conceito de agroecologia. Ele é um movimento que tem uma prática, né, uma articulação dos povos do campo, porque ele tem uma prática social, ela tem esse enfoque científico, a gente está fazendo isso. Você não conseguiria ser o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina se isso não tivesse base científica. O que acontece no processo de produção do arroz irrigado do Rio Grande do Sul é o que nós podemos chamar do avanço qualitativo que a agroecologia chegou. Ela é científica, tanto ela é sustentável, técnica e ambientalmente, que ela permitiu você elevar a escala desse produto. Não é um agroecológico que ninguém vê. Ou seja, aquele sistema de produção é o que você poderia dizer. Ele transformou, ele passou do seu avanço qualitativo, porque a produção agroecologia se destaca por isso, mas também ela ganhou uma dimensão quantitativa a partir de quando ela se transforma num produto que se vende e num preço e num processo que se pode praticar preços justos, né? Nós nos orgulhamos de vender arroz mais barato, isso que é importante.
Então, nesse sentido, que a gente também acha de que esse enfoque científico é o que precisa ser mais assimilado, né? Quando os críticos da agroecologia atacam a lei estadual de agroecologia, atacam a PENAPO, que foi uma conquista nacional, né, por mais que se tenha coisas ainda a resolver na política nacional da agroecologia, mas ela mostra esse acúmulo, né? Ela possibilita, né, essa luta, né, essa junção dessa dimensão da prática social, desse enfoque científico, né, e desse movimento social. Então, dizer que a agroecologia, né, foi na PENAPO, né, ela não tem viabilidade científica, assim, isso só pode ser dito por alguém que ideologicamente também enfrenta a reforma agrária, enfrenta o movimento social, né, e faz apologia ao agronegócio, né. Então, assim, há quem diga, há pessoas nas empresas de pesquisas públicas, que vai dizer que a agroecologia não existe, ela é apenas um termo político, ideológico, né. Há quem diga também, em alguns cursos de escola pública, de que, assim, se retira o movimento social do movimento da agroecologia, que aí ele evolui, ele cresce, né? A agroecologia explode. Ou seja, é uma baboseira, não tem como separar, e a Vivi já disse isso, não vou gastar muito tempo nesse negócio. E para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte, que assim, só a agroecologia, ela nos permite, de fato, fazer isso que a Primavesi já eterniza nas suas palavras, né? Isso que o Noam Chomsky também falou, que eu coloquei inicialmente, que é o seguinte, nós temos que ter essa capacidade de formulação. E capacidade de formulação, nesse momento, é a gente não se desligar desse aspecto, né, que a gente está falando da conjuntura. Temos um momento aí que o próprio ministro do Meio Ambiente já declarou, né, de que é tempos de passar boiada, né, e que esse tempo de passar boiada, que o ministro do Meio Ambiente disse e ficou conhecido, se viralizou na internet, na verdade é exatamente o processo de desmonte, né, que a gente está falando. Então, defender a agroecologia é defender um modelo que a gente consiga enfrentar esse processo de desmonte. Um modelo de agricultura que visualize o território, que visualize as pessoas, que visualize a sustentabilidade ambiental. Então, por isso que a agroecologia, ela não é só um termo, mas ela é uma proposta que incomoda, ela é uma proposta que demarca campo. Por quê? Porque o que significa dizer deixar passar a boiada? Significa dizer que temos que permitir que as queimadas avancem, né? E o que tem acontecido nesse momento é isso, o avanço das queimadas em todos os biomas, né? Os dados estão mostrando de que as queimadas que houveram nesse momento último, ela já se equipara ao grande problema de 2019, que essa região aí de Caxias, inclusive, queimou muito, né? Coelho Neto e Caxias, né? Os dados apresentam de que foram cerca de 34% aumento de desmatamento. Isso que significa dizer assim, enquanto o povo está chorando pela pandemia, né, vamos deixar passar boiadas, é a fala do ministro Ricardo Salles. Né? Quando o governo resolve criar um conselho para intervir na Amazônia, para combater o desmatamento, né, e aí bota o vice-presidente para coordenar esse conselho, né, e aí os dados não se alteraram, mostra que, de fato, sim, o governo precisa dar uma satisfação para esse problema ambiental, mas você não tem uma intenção de alterar, né, é apenas uma justificativa pública, política, né. Então, a nossa luta é nesse espaço, enfrentar esse momento de desmonte, enfrentar esse momento de regularização fundiária à reversa que o governo está fazendo, que é entregar as terras públicas para os investidores e investidores estrangeiros, né? E passar a defender um outro modelo de reforma agrária.
Então, assim, na medida que o MST defende a reforma agrária popular, defende a produção de soberania alimentar, defende uma produção de base agroecológica e defende o mercado de economia solidária, fica fácil, já tá construído o nosso plano, né, nosso roteiro de planejamento dos núcleos de produção nos assentamentos. Eu estou hoje em Itapecuru, né, estive esse período todo, em função da pandemia estamos aqui. E foi bonito constatar, não só aqui onde eu sou assentado, mas na maioria dos assentamentos, e que uma coisa que o MST construiu, que é o seguinte: ser uma família que defende a agroecologia, ele tem que ter pelo menos 10 alimentos no seu agroquintal. Poucas famílias têm apenas 10. A maioria tem mais de 10 itens de alimentos produzidos no quintal. Viver no assentamento é constatar isso, né? Você tem uma autonomia de alimentos muito grande, inclusive do arroz. Então, a nossa... E aí, fechando já para a tarefa, acabei não controlando o tempo aí, mas aí, Jamília, assim, qual é a contribuição que o MST tem nesse momento? É isso, assim, vamos precisar avançar na reforma agrária popular, porque não dá para exigir dos marcos dessa institucionalidade que está aí um avanço de uma reforma agrária clássica. E fazer reforma agrária hoje não é uma luta só dos camponeses, depende dessa relação urbana. Se não tiver uma elevação de consciência nas cidades de consumir alimentos saudáveis, a produção do campo vai ser apenas de alto consumo. Então, precisamos com que os setores urbanos compreendam essa necessidade da reforma agrária, essa necessidade da produção de alimentos, e ela tome a decisão de comer alimentos saudáveis, né? A segunda coisa é isso: nós temos hoje um plano emergencial de produção, que ela parte por isso, né, de organizar as produções coletivas, e nesse sentido o MST tem demonstrado, né, não só que tem a produção desses alimentos, mas como também tem feito muitas ações de solidariedade, tem disponibilizado isso. A Vivian botou no seu slide, né, o Armazém do Campo é uma loja da reforma agrária que está nas principais cidades brasileiras hoje. Ali são só alimentos de assentamentos de reforma agrária. Então, essa também é uma contribuição a ser dada, ou seja, produz agroecologicamente, que tem mercado. E, por último, a questão de casar essa produção da comida com um debate futuro. E aí a mensagem pública que o MST quer deixar nesses próximos 10 anos é nessa ideia de recompor, né, a degradação ambiental. Então, o MST está com uma campanha de plantio de 100 milhões de árvores em todo o país. Estamos no ano 1 da campanha. Todos os estados já lançaram a campanha de plantio de árvores. Todos os assentamentos vão implantar pequenos viveiros de mudas, para distribuir mudas, para plantar mudas, para que a gente consiga intervir na formação de uma consciência ambiental maior, que é uma outra contribuição que o MST gostaria de trazer para esse debate. Qualquer pessoa que está nos assistindo, quiser fazer parte da campanha, a gente está convidando. O fato de ser 100 milhões de árvores não é somente pelos acampamentos e assentamentos. Qualquer pessoa na cidade pode fazer parte da campanha e dizer, né, quantas árvores, né, ela está plantando, né, na sua casa, no seu sítio, na terra dos parentes, assim. Então, e por isso gostaria mesmo de finalizando, né, e dizendo aqui né, trazendo aqui o nosso saudoso Dom Pedro Casaldáliga, que nos deixou esses dias, quando ele diz que saber esperar, sabendo ao mesmo tempo, forçar as horas daquela urgência que não permite esperar. Saber esperar, sabendo ao mesmo tempo forçar as horas daquela urgência que não permite esperar. Então, acho que é isso. Vamos saber esperar, mas temos pressa por mudanças, e essas mudanças dependem da participação de todos. Não sei se atendi aí o que vocês esperavam do MST, mas eu fico à disposição para, né, para qualquer questionamento. Olha,
como proponente dessa atividade, eu jamais pensei que ela poderia ser tão produtiva em termos de conhecimento, né? Da minha parte, foi muito além da expectativa com relação a conhecimento mesmo, a informações a respeito do que é agroecologia, a respeito da importância que essa temática tem, né? E do papel do MST como agente promotor dessas mudanças, né? Que Elias acabou de falar. E eu posso dizer que eu estou chocada. Eu quero um autógrafo de vocês depois. Então, assim, eu queria agradecer, realmente, agradecer a presença de vocês, o aceite, né, do convite em participar dessa conversa, e as profundas reflexões que vocês trouxeram. Para mim, especialmente, espero que as pessoas que estejam assistindo também tenham aí iniciado uma reflexão a respeito de que a alimentação é muito mais do que simplesmente comer, né? A alimentação envolve vários aspectos que dizem respeito à nossa garantia de sobrevivência, muito além do comer, do se alimentar, do botar para dentro, né? É muito mais do que isso. E aí, fechando com essa fala de Elias, não sei se coincidentemente ou não, eu confesso que eu não sabia dessa campanha de reflorestamento. Nós propusemos também, junto dessa atividade, como encerramento, que as pessoas inscritas e participantes da live, né, vão receber mudas de hortaliças que nós conseguimos na nossa fazenda escola, através do nosso chefe da fazenda, para distribuir para as pessoas, para os nossos alunos que estão assistindo esse evento, justamente para que elas tenham a oportunidade de experienciar justamente isso, né? Experienciar a produção do seu próprio alimento, a vivência do dia a dia, de ter o cuidado com aquela planta, de não deixar que agentes externos venham interferir nisso, para o objetivo final, obter um alimento de qualidade, produzido por você mesmo, em escala residencial, digamos assim, numa escala pequena, mas que você tem a garantia de que você vai ter o resultado, que é a colheita, né? Então, talvez a gente não tenha mudas de árvores de reflorestamento, mas de algumas hortaliças nós temos, viu, Elias? E aí, como fechamento do evento, a gente fez essa proposta. Os alunos que se inscreveram no evento ou que colocaram os nomes no chat, tá, da transmissão no YouTube, vão ser contactados depois para receberem, né, para a gente combinar um dia para receberem essas mudas, talvez junto com a cesta de alimentos que eles recebem também do campo, semanalmente os nossos alunos recebem cestas de alimentos para auxiliar nesse momento de afastamento social e de dificuldades, né, e aí nós vamos fornecer essas mudas para quem se inscreveu no evento. E eu queria só, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, as contribuições de vocês riquíssimas, tá certo? Para mim foi extremamente gratificante, eu espero que para quem tenha assistido também tenha sido. E aí eu passo para vocês a fala para a gente se despedir, para a gente encerrar. Pode começar por você, Vivian? Pode ser. Então, eu novamente agradeço a oportunidade de ter participado, aprendi muito também. Elias é uma pessoa que sempre que ele fala, eu acho assim incrível, ele tem um conhecimento incrível. E assim, isso que ele falou das mudas de árvores, eu acho assim, o MST, gente, MST coraçãozinho, né? Porque nesse contexto de mudanças climáticas, o MST propõe uma campanha de plantio de árvores para auxiliar na nossa resiliência às transformações do clima. Isso é fundamental, assim, é uma vontade de ver as coisas acontecerem, né? E não só a vontade, é arregaçar a manga e vamos. E eu acho que essa energia é fantástica, fantástica. E acho muito legal também essa iniciativa, Jamila, de os alunos plantarem, né?
Eu estudo agroecologia há muitos anos, meu pai é agricultor, mas eu comecei a plantar de fato no ano passado. E eu tinha assim um pouco de vergonha, sabe, às vezes, de falar de agroecologia o tempo todo e não botar Não assim. exercitar a agroecologia, Exatamente. né? Então, quando eu tive essa oportunidade de começar, realmente a nossa relação com a alimentação muda, a nossa relação com os ciclos da natureza mudam, tudo se torna mais integrado, né? E isso é uma coisa que a gente tem que buscar enquanto seres humanos e pessoas assim que estão mais desvinculadas, vamos dizer, das nossas raízes mesmo. Assim, eu acho que plantar essas mudinhas vai ser uma experiência incrível para todos os alunos. E, enfim, eu só agradeço a oportunidade e vamos à luta na construção da agroecologia para a nossa soberania alimentar. Exatamente. Obrigada, Vivian. Elias, quer falar alguma coisa? Quero sim. Eu já iniciei agradecendo, agora eu finalizo pedindo desculpas. Eu vi que o microfone aí atrapalhou muito, né? Espero que tenha conseguido Não, compreender, foi né? perfeito. Não, deu para ouvir bem. No mais, assim, estava com saudade, Vivian. Vamos ver se a gente não fica mais de um ano de novo sem saber um do outro. Obrigado a Jamília por provocar nosso encontro. Ah. Mas assim, gente, e nessas últimas palavras, só para dizer o seguinte, né? Finalizando, de fato a gente espera, viu, Jamília, poder integrar todos interessados nessa campanha do plantio de árvore. Tem uma cartilha, tá didática, com uma introdução do nosso monge Marcelo Barros, que é uma maravilha, assim, em termos de conceito ecológico. E assim, qualquer assentamento nosso próximo de alguma espaço de vocês quiserem fazer a parte de campo, fiquem à vontade. Nós estamos no período seco, mas assim, dezembro vai ser o período de instalação dos pomares. Então, se quiser vir num dia de implantação de pomar, quiser fazer doação de mudas, quiser, né, Vivian, você que é da área também, né? Quiser orientar a formação de viveiros aí no Sergipe. Sergipe é pequenininho, para onde você for, você vai encontrar um acampamento, um assentamento, entendeu? E sobre esse tema da reforma agrária, a gente se estende também sobre os demais. A MST está à disposição de todos. Um grande abraço, gostei muito. E mais uma vez, desculpa pelas falhas. Não, imagina, tá? A gente só tem a agradecer mais uma vez. E eu só tenho mais um pedido. Se vocês autorizam a gravação, né? O YouTube ele grava a live automaticamente. Se nós podemos deixá-la gravada e disponível para quem porventura não teve a oportunidade ou não pôde assistir a transmissão ao vivo. Tudo bem por vocês? De minha parte, sem problema. Sim, tudo bem. Ok, obrigada. E vamos encerrar aqui. Eu estou olhando aqui o chat, não surgiu nenhuma pergunta, mas as falas de vocês foram tão completas, né, que eu acho que foi um momento realmente só de contemplar e de assistir, de começar a incorporar esses conceitos, esses primeiros conceitos de agroecologia e sobre essa importância da nossa alimentação. Mais uma vez, obrigada, Vivian, Elias, obrigada ao professor Diogo, que é o coordenador do NEAPO, do nosso núcleo de agroecologia e de estudos agroecológicos e produção orgânica, né, por viabilizar esse momento, é ele que está fazendo aqui a nossa transmissão nos bastidores. Eu tive um probleminha aqui, minha internet, e aí minha conexão caiu, e eu, Diogo, socorro. Aí eu saí do computador e estou terminando aqui no celular. Mas, no final das contas, dá tudo certo. Agradecer a presença dos nossos colegas de núcleo também, que estão prestigiando, que estão participando. Agradecer aos nossos alunos, que mesmo depois de uma semana cansativa de aulas remotas, se dispuseram a vir aqui dar uma olhadinha no nosso evento, que, na verdade, foi feito para eles, né? Então, obrigada, tenham todos um bom dia, um bom final de semana, e como diz o meu chefe, saudações agroecológicas para todos.
Tchau, tchau. Tchau. Um grande abraço.